Então, pessoal, nós vamos estar aqui resolvendo o exercício 2.1 do livro do Impropera, que é o livro Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. Aqui no exercício 1, ele mostra uma figura nesse formato aqui, onde diz que considere a condução de calor unidimensional, ou seja, em uma única dimensão. Em regime estacionário, as propriedades não variam com o tempo, através da geometria aximétrica mostrada na figura. Supondo propriedades constantes e nenhuma geração interna de calor, esboce a distribuição de temperaturas em um sistema de coordenada T-x, ou Tx. Então, a gente tem uma figura mais ou menos com esse formato aqui, onde aqui a gente tem uma temperatura T1, aqui uma temperatura T2, o eixo aqui escolhido é o x, e sabemos que T1 é maior do que T2. Então, tem um fluxo de calor nessa direção em sentido aqui. Lembrando que a equação do calor, gradiente de temperatura, nas direções x, y, z, mais o termo da geração de calor, igual a 1 sobre difusividade térmica, derivada parcial da temperatura em relação ao... Lembrando que o gradiente de temperatura é igual à derivada parcial da temperatura em função das coordenadas x, y e z. O problema traz algumas considerações do tipo que não há geração de calor. Então, a gente tem um termo Q ponto sobre K igual a zero. Outra questão, regime estacionário. Então, a gente tem que a derivada parcial da temperatura em relação ao tempo é igual a zero. As propriedades não mudam com o passar do tempo. E o último caso é que é unidimensional, ou seja, a condução se dá em apenas uma dimensão. Então, o gradiente ficará apenas em função da coordenada x. Todos esses dois aqui, y e z, são iguais a zero. Com isso, o que sobra nessa equação daqui? Apenas derivada parcial quadrado da temperatura em relação à derivada parcial x ao quadrado igual a zero, que a gente pode reescrever sendo d ao quadrado t sobre dx ao quadrado igual a zero. E vamos reescrever colocando dx, que multiplica dt sobre dx igual a zero. Então, a gente vai usar alguns artifícios algébricos para poder resolver essa equação. Nós vamos chamar dt dx de θ. Observa que o termo aqui, dt dx, ele vai ser igualado a zero. Então, logo, nós vamos ter que dθ. Dθ por quê? Porque essa parte aqui de dentro a gente chamou de θ. Então, dθ sobre dx é igual a zero. Separando as variáveis, a gente vai ter que dθ é igual a zero, que multiplica dx. Se a gente integrar dos dois lados, a gente vai ter o acréscimo aqui de uma constante C1. Esse termo aqui, 0 vezes dx, vai dar zero. Logo, a integração de θ vai dar θ igual a constante C1. Isso aqui é tudo igual a dt sobre dx. Então, agora a gente vai trabalhar em cima desse dt, dx igual a C1. Separando as variáveis, a gente tem que dt é igual a C1 vezes dx. Se a gente integrar dos dois lados, dt igual a C1, que é uma constante, então sai da integração, dx mais uma constante C2, a gente tem que a integração de dt vai resultar numa temperatura em função de x, que é igual a C1, integração de dx, que dá x, mais C2. E se a gente lembrar que uma equação do primeiro grau se escreve da forma ax mais b igual a y, a gente vai ver que essa equação aqui se trata de uma equação de reta para uma parede plana. Então, agora que chegamos na relação da temperatura em função da direção x com as constantes C1 mais C2, a gente pode observar as condições de contorno. Então, primeiro, em x igual a zero, lá no início da figura, nesse ponto aqui, a gente tem t igual a t1. Segundo, em x igual a L, a gente tem t igual a t2. Então, em t igual a zero, a gente vai ter C1 vezes zero mais C2. Isso vai implicar na relação T1
igual a C2. Para T2, que é x igual a L, a gente vai ter C1 vezes L mais C2. Então, a gente vai ter T2, C1L, mais C2, que C2 é igual a T1. Então, mais T1. Daqui eu consigo tirar C1, que vai ser T2 menos T1, passando o T1 desse termo para o outro lado, dividido por L. Então, a gente consegue aqui definir a segunda constante, a primeira, no caso, C1, e já definimos aqui C2. E aí a gente pode reescrever e achar a distribuição de temperatura em função de x. Então, Tx vai ser igual... Quanto vale C1? Vale isso aqui. Então, T2 menos T1 sobre L, que multiplica x, mais C2, que vale T1. Então, está feita a distribuição de temperatura em um sistema de coordenada Tx. É isso aí, pessoal. Um abraço.